Parei que eu acabei desafinando mais ainda. Meu Anoiteceu, o sino gemeu. É que eu não tenho um visu de quem toca rock. E foi o motivo também de eu comprar minha camisa branca. Yasmine, eu precisei anotar o nome do nosso entrevistado. Não que ele não seja conhecido, pelo contrário. Mas o nome que tá lá, ó, no cartão de visita, que é desse tamanho. Jorge Otávio Pinto Poway de Oliveira. Mas mais tem um conhecido como? Frank Jorge, o Opa. amigo punk. Frank, muito obrigado por vir aqui. Che. Legal, Thiago. Legal, Yasmine. Obrigada, Frank. Bom, prazerzão estar aqui. Sempre legal, sempre... Já tinha uma convivência, né, ali por WhatsApp e entrevistas, né, com o Thiago. E, pô, legal que vocês estão empreendendo aqui com esse podcast. Parabéns e obrigado pelo convite. O Frank, pra quem não sabe, é um apaixonado por rádio. Eu sou louco por rádio. Escuta a Gaúcha muito, e quando eu era repórter da Gaúcha, ele mandava mensagem. Pô, Sim. imagina o meu orgulho, sabe? Eu ficava me Deus. sentindo o máximo. Não, Um cara que eu sempre escutei. Primeiro, o cara já tinha teu WhatsApp, entendeu? Já tinha uma relação ali, te ouvia, cara. Pena que naquela época não tinha o Pix pelo WhatsApp. Frank, quero te perguntar sobre Amigo Punk, né? Um Sim. hino de Porto Alegre. Óbvio que tu não te resume a Amigo Punk, porque além da Graforreia, tu Claro. teve Cowboys Espirituais, Cascaveletes, tem o teu projeto solo, tem um filho que é músico também, a gente estava ouvindo agora há pouco. Mas eu queria saber como saiu o Amigo Punk, como é que surgiu. E é difícil, tu tem 2 filhos, né? É difícil dizer se tem... Três. Se tem um favorito. Mas das músicas, Não, Amigo Punk é a claro. favorita ou não? Não, cara... Pergunta difícil essa, né? Já começou duro, Não, né, Thiago? uma primeira preocupação sempre é dividir a questão da autoria, né? Que é uma música que, embora ela tá muito identificada comigo e o pessoal pensa, o Frank, do Amigo Punk, ela é uma música minha e do Marcelo Birk, tá? Uma primeira coisa importante dizer, até num card recente, num show que tá por rolar, que os caras não se seguram e põem lá, show do Frank, o autor do Amigo Punk. Enfim, é que isso é uma coisa no Brasil muito, muito séria, às vezes, de não dar o crédito a alguém que... Perfeito. Né? Mas, tipo assim, o rascunho inicial dessa música, ele é só meu. E eu tenho ele em papel lá, com a minha letra do próprio punho. Eu tenho esse rascunho. Tu não me perde isso, pelo amor de Deus. E daí, claro, né, uma música que no ambiente, no contexto da Graforreia, tá todo mundo gerando ideias a partir do que houve, né, do rock internacional, do rock nacional. A gente já tinha toda uma bagagem, né, de ouvir Jovem Guarda, Brega, de ouvir o rock local, Taraná Tiriça, Saracura, de ouvir a própria música folclórica, o Paixão Cortos. Estava surgindo o Borghetti. Então, para não fugir da tua pergunta, como é que surgiu, tem a ver com tudo isso que eu falei. E tem um aspecto, né? Eu sou caçula de 6, então esse mundaréu de irmão e irmã que eu tinha antes, né? Que eu tinha antes de mim, no caso. O cara diz que eu tinha antes, eu tenho ainda ele. Né? Então todos ouviam e gostavam de música, cada um de um tipo, assim. Mas uma irmã que mais impactou o meu cotidiano era a Tere, né? A Tereza, que é o nome da minha avó paterna, né? Tereza. E daí, ela ouvia David Bowie, Stones, ouvia de tudo, Beto Guedes, enfim. E ela era muito antenada com o que estava rolando de música. E ela namorava cara que era do teatro e da música. Então, a gente tocando lá em casa, né? Aquele início, quando o cara tá tocando, né? Junto com 3, 4, 5 amigos. Aquela cabeçada que a gente costuma dizer, né? O cara tentando fazer isso, fazendo aquilo. Tu quer fazer algo meio Blitz, mas algo meio Selicampelo, algo meio... Daí, não, né, algo meio Stray Cats, meio Prince, Divo, meio Paixão Corto, daí tu não sabe direito o que tu quer fazer. E essa irmã comentou, tá surgindo uma leva de novos artistas fazendo música gaúcha de um outro jeito, assim, assado. Um deles é o Renato Borghetti, babá. E eu fiquei com aquilo na cabeça da milonga, porque até então a gente não tinha explorado fazer alguma música mais gauchesca, assim. E de um modo ou outro, todos nós, quem... O Marcelo, Alexandre Birk, Tchê Gomes, né?
todos nós tínhamos isso, né, no lombo, no DNA, né, de ouvir música gauchesca, né? Eu tinha nascido em São Gabriel, né? O Alexandre e o Marcelo, o pai deles era de Taquara, meu pai de Uruguaiana, então tá no nosso DNA, né? Muito além da coisa roqueira, tem a coisa folclórica, gaudéria. Vera Louca, né? Desculpa te interromper, Vera mas os Louca. guris são lá de Tupanciretã, eles já Claro. falaram, vieram aqui, o Diego já veio aqui. O Fabrício. O Fabrício a gente já entrevistou no nosso outro podcast. Claro. E ambos disseram. A gente escutava. Sim. Tinha uma rádio lá em Tupanciretã, a gente ouvia de Mano Lima a Beatles, né? Não, e o Diego é um cara que eu já vi várias vezes tocando, porque ele tem um projeto dele acordeon. também. Exatamente, Já o tocou Beatles em Liverpool até. Não, ele é um cara um talentosíssimo, não que os outros não sejam, todo Mas, mundo. Momô, Hernan, imagina. O Hernan é um argentino na banda, né? Mas enfim, então rolou isso de uma irmã dar uma cutucada. Ó, tá rolando uma nova música assim, assado. E era o Borghetti com aquele visual meio hippie, ao mesmo tempo, né, tocando, esmirilhando aquela gaita ponto. E daí me ocorreu de fazer uma milonga, contando um pouco de uma noite mal sucedida, que o cara daí no final da noite ele vai desabafar suas agruras com um amigo punk, porque era um período, né, o termo acadêmico, né, para tribos, né, o termo é subculturas, né, então era um período da subcultura, tinha o punk, tinha o, né, não é pejorativo subcultura, só para não parecer que, então tinham as subculturas, o mod, o headbanger, o metaleiro, o skinhead, o punk, e daí eu imaginei isso, uma milonga que traz ao natural um pouco desse acento gaudério, folclórico, interiorano, misturado com baixo, guitarra, bateria, que é uma coisa mais urbana, e misturando o cenário da coxilha do interior com o cenário da Travessa Oswaldo Aranha. E entra na redenção. E foi indo, Thiago. E daí quando eu vi, a música nasceu, espetacular. Né? E foi isso. E daí para completar, a gente ouvia um pouco da tal da vanguarda paulista, Rico Barnabé, que fazia umas escalas dissonantes, daí muito além do dedilhado gaudério, né? Milonga, né? Meu A gente Deus. botou Deus. umas coisas malucas, Deus. assim, né? Que daí Maravilhoso. somado, né? Então... Daí tem um dedilhado descendente, né? Que é um negócio que até um prof maestro falou, mas isso aí é Bach, isso aí é Handel, que é isso aqui, né? Lauera, amigo punk. Parei que eu acabei desafinando mais ainda. Meu Deus. Ao vivo é Meu isso! Deus, que coisa incrível. Temos uma... Aqui, ó. Sabe quando tem um selo que tem um problema e ele vira especial? Não, agora deu. É a nossa versão especial. Amigo punk, escuta este meu desabafo, que a essa altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha. Atravessa Oswaldo Aranha, entra no Parque Farroupilha. Amanhecia e tu chegavas em casa com asa. A tua mãe dá bom dia, se prepara pra marcar o gado com o ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora cestear nos meus pelegos, com meu cavalo galopando campo afora. O meu destino é um estoque, mas eu chego aonde eu ouço a voz da acordeona. Já escuto o gaiteiro puxando o fole, vai animando a galdeiriada no bolicho, enquanto eu sigo detonando hardcore. Amigo punk, escuta este meu desabafo a esta altura da manhã. Não posso.
Meu Deus. Dá pra encerrar aí pra casa? Ai, meu Deus! Eu acho Parabéns. essa música, ela não sai do meu rádio do carro, tá? E eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Gael com 7, a amor. Atena com 5. E eu tenho 2 enteadas, a Maria Isis com 8 e a Maria Laura com 5. Mas o carro é um ônibus, né? Mas vocês não estão entendendo. É sempre amigo punk. E eles cantam. E essa música Tu é uma vê? música Uma geração difícil, bem assim. nova. É que a gente gosta muito do rock gaúcho, né? Então a gente ouve com muita frequência. Legal. E eles pedem e eles cantam. É incrível. É muito. Não, é curioso, assim, eu nunca teve uma possibilidade de eu excluir a música do repertório. Na Graforré, de modo algum, no Claro. Frank Solo poderia, em função de eu toco poucas coisas da Graforré no tal do trabalho Frank Solo, que é um trabalho que eu consegui erguer uma discografia um pouco maior, né? Eu tenho 9 álbuns oficiais como Frank Solo. No show eu toco Nunca Diga, que é de autoria só minha, e o Amigo Punk. E daí tem um volume legal ali de músicas que eu compus, algumas pensando justamente no naipe de sopros, né? Mas como eu ia dizendo, assim, não tem um bode meu, assim, de me ver obrigado a tocar. Eu acho natural tocar. E tem uma coisa, seja o público mais velho que nos acompanha, né? Seja o cara veio de Soledade, o cara veio de do Chuí, sei lá, Santa Vitória do Palmar, o cara veio de São Vendelino, Hermenegildo, sei lá. E daí o cara veio pra ver o teu show e tu não tocou o Pois raio é. do Amigo Punk. Então eu toco numa boa, toco bem tocado com a mesma vontade, não tem uma onda assim de enxergar que não aguenta mais, né? Mal comparando, é como tu vê uma banda clássica da história do rock e o cara não tocar, né? O cara não tocar Satisfaction, né? Uma comparação parece exagerada, megalomaníaco, mas é um pouco Não, o isso. Paul McCartney, né? É. Se ele tocar só a discografia dele, assim, claro que ele Tem um monte de coisas muita Claro, geniais do claro. Wings e do... Mas não tem como ele não tocar o que é de Não, Lennon claro. ou o que é dos Não, Beatles, ele vai né? tocar I Saw Ó. Harry Standing There, vai tocar Let It Be, vai tocar... É, eu fui Hey uma Jude. vez num show do Xamã, do André Matos. Aham. E o André Matos, ele foi o líder do Angra por muito Claro. tempo, né? E a grande música, uma das é Carry On, né? Uma das músicas mais conhecidas. E aí foi o show inteiro, a galera, ele tocava uma música e Carry On, Carry On. E aí eu tinha um amigo que era muito fã do Xamã e ele ficava meio bravo. Eu falava, cara, mas é Carry On, como é que ele não vai tocar? E Sim. ele Sim. encerrou com Carry On. Mas depois eu descobri que ele não gostava muito, Sim. sabe? Tinha, talvez meio que Tinha o nem... ranço. Que nem Los Hermanos com Ana Júlia, não sei. Aham. Se Não, você mas cansou. cara, é que isso- Mas eu concordo contigo, tem que tocar. Não, eu toco e eu sou grato a essa música, né, tia? O que acontece também que eu acho muito divertido, assim, eu trabalhei na Unicinos, trabalhei na Fundação Piratini, lá na TVE, FM Cultura, trabalhei em secretarias de cultura, então tem muitos colegas que verdadeiros amigos, pessoas que eu ganhei na vida, que eu reencontro em shows, e volta e meia uma dessas pessoas está num show em, sei lá, em Torres, Atlântida, tá num show em algum lugar e a banda cover do bar toca Amigo Punk. Aí Perfeito. acontece. Mas isso Eles acontece filmam e muito. mandam, né? Eu tenho uma gravação, vou compartilhar contigo depois, tá? E eu Em Santa sempre divulgo. Catarina. Mas Eu pede pra ele sempre não divulgo. ser sincero, né? Não seja sincero. Não, eu sempre divulgo e mostro e fico contente e tudo mais. Então não tem, como eu falei, não tem um bode, não tem um drama, assim, né? O mais comum também do que vocês imaginam, tu pega um aplicativo, Opa, desculpa aqui, Imagina. o cara dando tudo bem. tabetes no microfone. Tudo bem. Cara, tu pega um aplicativo aí pra ir pra algum lugar e daí o cara, às vezes, geralmente o músico carregando 5 objetos, né? É o violão, é a guitarra, é a pedaleira, é o amplificador, é a bolsa com vinil e a roupa também. E daí, o senhor é músico? Sim, sou músico. Mas que som o senhor faz? Faço rock. É que eu não tenho um visu de quem toca rock, né? Uma vez eu cheguei na Casa de Cultura pra tocar lá numa situação e, tu é músico? Sou nativista? Eu sou, olha, também. Tá tudo certo. Aí tu começou a dedilhar, essa é uma música minha. Não, mas é que as pessoas às vezes lidam com estereótipo. Cara, Claro. É verdade. eu faço música de tudo que é jeito, tudo que é tipo, e me acho, modestamente falando, um cara muito roqueiro, assim, eu gosto de rock, eu ouço rock.
Hoje mesmo estou ouvindo banda nova inglesa, que é a New Musical Express. Eu assino, né, jornais, receber a newsletter, né, New Musical Express, lá de Londres, daqui, de tudo que é lugar. Estou sempre ouvindo o que está saindo de novo do rock, ainda que possa parecer meio não tão inovador. Tem o Turnstile, que é uma banda boa de rock recente. Mas o que eu ia dizer? Que acontece às vezes no aplicativo, que eu dei voltas no assunto, é que o cara pergunta, é música, é rock, é isso, aquilo, é rock. Toquei em algumas bandas, Cascaveletes, não conheço, mas já ouviu falar numa música chamada Amigo Punk? Conheço. Então os caras às vezes conhecem a música Amigo Punk, não tem nem ideia de quem é o autor, quem é a banda. Isso acontece, né? Da obra ela fica, em alguma medida, falando com modéstia, ela fica maior do que o próprio artista. Então tem gente que conhece, conheço. É que às vezes o cara é do outro ramo, isso eu não vejo nunca um problema do cara não saber quem é o Frank Jorge, quem é o fulano. A música é democrática, né, Frank? A música é democrática. Então o cara às vezes ele ouviu uma vida toda mais um outro tipo de som, ouviu pagode, ouviu sertanejo. Então eu acho isso normal, assim. Então não fico ali amarrado, com o cara amarrado, porque o cara não me conhecia, né? Imagina. Não, mas o que tem de música, né? Assim, eu tava esses dias no ensaio do Bloco da Laje, Carnaval de Rua e tal, assim. O que tem, daí começou a tocar uma música e eu falei assim, Kelly, que gravou essa música faz uns 30 anos. Daí a guria me olhou, é Perla. E eu sabia a música inteira, do início ao fim, e achei que era Kelly que... E, enfim, tipo, não é um problema, assim, a música eu sei, mas não sabia quem era. Mal conheço a trajetória da Perla, então conheço de nome. Então. Mas é muito isso, né? Tem muita música que a gente canta e conhece. E é um elogio à canção, né? Pelo amor de Deus, mas isso também é sobre sucesso, né? Não, isso também... A música tem um alcance que é meio difícil ficar mensurando, assim, né? Ela entre as músicas do Frank Jorge, da Graforré, ela é disparado a mais escutada mesmo, né? Nas plataformas. E isso que eu falei dos vídeos do pessoal tocando, seja onde for, é churrasco da família, é num bar, tem versões de tudo que é tipo, assim, criança cantando. Então criança mesmo, assim, 4, 5 anos de idade, às vezes. Muito bizarro, assim. Qual é a história mais bonita que tu já teve com a música? Tu passou recentemente um drama familiar, né? Assim, um drama que, felizmente, foi superado, né? A doença da tua filha. A doença da Glória foi... Olha, cara, uma das coisas mais legais... Talvez eu citei a tua filha, desculpa, viu, Frank? Porque eu sei que tu, inclusive, tocou em locais de tratamento, né? Com pessoas com câncer. Eu mencionei isso. Imagino quão emocionante seja isso também, né? Levou um tempo, mas eu me enxerguei com a necessidade de ser um voluntário no Instituto Camaleão, um instituto destinado a pacientes de câncer e que faz um trabalho muito bonito, né? Circulando em hospitais, tocando, levando uma lembrancinha ali às vésperas do Natal. E a gente acha que não... Eu tinha, para variar, né? Virginiano ficar pensando de 2, 3 formas sobre a mesma coisa. Eu pensei, será que é tão legal assim tocar num hospital? E se o cara quer estar lá sendo tratado e quer ficar quieto, não quer alguém... Mas daí eu vi com os próprios olhos, né? Atuando, seja no Hospital Santa Rita da Santa Casa, seja no Grupo Hospitalar Conceição, que eram corredores enormes, assim, e os pacientes saindo o poder que a música tem. O cara levantando da cama, indo na porta do quarto para ver aquela galera ali vestida, tocando, cantando. É maravilhoso. Foi muito, muito tocante, assim, muito emocionante. E eu, para variar, pensando, mas será que eles não estão enchendo o saco aqui? Os caras querendo se recuperar ali, ficar mais meditativo ali, mais reflexivo, né? E vem um cara ali... Anoiteceu, o sino gemeu. Deixei meu sapatinho, mas tinha também a Anunciação do Seu Valença, tinha outros. E daí não estava previsto e eu botei o uísque a gogô que tem, eu perguntava e o holandês, né? Sim, a versão que todo mundo canta. Todo mundo que estava na recepção cantava daí, né? Eu perguntava do Iona, eu perguntava e o holandês, e te abraçava e o holandês, lembrava. Cara, eu toquei isso aí, professor. Inventei de tocar o Primavera do Tim Maia. Quando o inverno chega, eu quero estar junto a ti.
rendeu pra caramba, Meu foi Deus. muito divertido. Não tem como, não querendo te corrigir, porque é natural que tu tenha esse Sim. medo, né? Ao chegar num local que as pessoas estão com dor, daqui a pouco o barulho poderia... Claro. Mas não é barulho, né? Sim, é um sim. remédio pra alma, né? Não, A música cara, foi uma experiência muito intensa, assim, foi... E foi o motivo também de eu comprar minha camisa branca. Essa, inclusive, né? Essa aqui. Porque eu tenho a mania de roqueiro e de pragmático, assim, para não pensar muito em roupa, eu quase só uso Preto. camisa preta de banda, camisa preta social, no show com uma gravata. Não, aderi ao branco, assim. Eu tenho duas do Belchior. Essa aqui é preta, mas eu tenho uma branca Pô, demais, também. demais. Grande Belchior. Tu tinha uma dúvida desse baita nome dele, né? Eu tinha, né? Eu tenho curiosidade também. Por que Frank? Ah, o Jorge, Frank. eu sei por quê, né? O Jorge foi tua mãe e teu pai, né? Não, o Jorge, o primeiro nome oficial ali, né, do pré-nome composto, Jorge Otávio. Jorge era um irmão do meu pai, né, era um tio meu, que era um advogado importante lá na família uruguaiana, falecido já há um tempo. E Otávio era um primo-irmão da minha mãe, assim, né, Otávio era também. Então, Jorge Otávio homenageou a família do meu pai e a família da minha mãe. Tua mãe te chamava de Jorge Otávio mesmo. Não, mais Jorge, é. Não, mas eu acho super bonito, é um nome que, claro, tinha aquele bullying no colégio, otário, né? Claro, e eu ficava, puxa, que nome, mas tudo bem. Eu sou bofe, eu sei o que tu tá falando, eu sei o que tu tá falando. Não, e daí antes de chegar no Frank, daí Pinto era da família da minha mãe. A minha mãe era neta do Ildefonso Soares Pinto, que é nome de escola em Porto Alegre, foi secretário de obras do Borges de Medeiros, construiu meio mundo de coisas que tem no centro, foi na gestão do meu bisavô, era o avô da minha mãe, Ildefonso Soares Pinto. Então, Jorge Otávio Pinto vem da minha mãe, o Pinto vem da minha mãe, que fica uma frase bizarra. Mas, daí, né, famílias... Pouet, né, que é um sobrenome francês, o meu bisavô francês, né, o pai da minha avó, meu bisavô, minha avó Teresa, lá de Uruguaiana, vem o Pouet de Oliveira, daí também do meu pai, né, Pouet de Oliveira vem do meu pai, uma família de Uruguaiana, então tá misturado aí, né, coisa brasileira, francesa, portuguesa, e o Frank... Toda a explicação, e aí, e o Frank? Né? Professor, né? O Frank é uma coisa do... Eu acho que é essa origem, porque é tanto tempo já que... No início era Frank, só Frank, né? Por quê? Porque era um adolescente retraído, calado, no Colégio Piratini. No recreio eu ia para a biblioteca, ficar lendo. Não interagia direito com as pessoas, muito tímido, muito estranho. Daí num jogo de futebol, um colega começou a me chamar, passa a bola aí, passa a bola, Frank. Um cara começou a me chamar de Frank no futebol. E aquele maldito apelido pegou. E num período daí virou um apelido Frank. O Frank. Né? E Será daí... que era Frankenstein, que é meio estranho? Não, e na real até ligação? o meu filho, que eu vejo muitos filmes junto com o Érico, o Frankenstein era o nome do doutor, né? Ah, é verdade. A gente sempre confunde até, a gente olha o cara, o Frankenstein, e acha que... Não, aquilo ali é a criatura. Frankenstein é o nome do doutor que cria... Com perdão na redundância, que inventa, que cria a criatura. Tem até o remake aí do Del Toro, que é um filme impressionante. Eu não vi ainda. Nossa, esse filme é impressionante, muito bem feito, muito... Tem todo um questionamento disso, da perenidade, da duração da vida. Não, o filme é muito profundo, muito legal. Muito além de muito bem feito também, né? Então, eu sempre conto essa história, ela é verdadeira, que nem aquela do Zeca Pagodinho explicando pro Jô, diferença entre partido alto, samba. Eu fico enrolando, Jô, o pessoal me pergunta, até hoje eu não sei. Então, o Frank, eu arrisco dizer, Yasmini, que tem a ver com isso, que era o meu colega Luiz, né, que ele era o 14º na lista da chamada, era o Luiz 14. Luiz 14. Né? O Luiz 14, que começou a me chamar de Frank ficou Frank. Daí, muito em seguida, quando rolou o negócio dos Cascaveletes, todo mundo tinha aquela coisa de 2 nomes, a la Beatles, Stones, né? John Lennon, Paul McCartney, Flávio Basso, Ney Soria, na época, não era Ney Wolf Soria, né? Ney Van Soria depois. Ney Wolf Soria é o nome verdadeiro, né? Ney Van Soria, enfim, Alexandre Varela, daí
rolou um batismo ali de Frank Jorge, daí. Mas é muito único. É muito bom, né? único. Não, e isso é muito além disso que eu estava falando das bandas, né? Os nomes duplos, enfim. Na Jovem Guarda era muito comum esses nomes assim que Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Ed Wilson, José Roberto, Reginaldo Rossi, né? Então o Frank Jorge ficou um negócio assim também, ficou que tem uma força. obrigado, tem um imaginário ali, né? Uma mistura de rock, brega, né? Eu achei muito bonito em toda essa questão da premiação ali, do Agente Secreto, tanto o diretor quanto o Wagner falando sobre a questão da brasilidade, né? Muito além de entrar em detalhes específicos do que é, o que não é o filme, quem que está satisfeito ou não, enfim, que o filme tem muita brasilidade, né? Na sua essência, nas suas locações, no seu diálogo. E eu vejo isso assim, né? Por mais que o rock é uma música tipicamente norte-americana ou também inglesa, mas não, o rock é uma música que ela fica com a cara que ele tem que ter de acordo com a mistura com estilos de música e jeitos de cada país, né? Tem rock no Japão, tem rock em qualquer lugar, né? Perfeito. E o meu jeito de fazer rock, eu acho que ele tem muito disso, de brasilidade, porque eu pego muito da influência de Jovem Guarda, ainda que eu goste muito dos anos 60 e do período punk, pós-punk, né, onde tem o Elvis Costello, mas além do punk, Ramones, Sex Pistols, tem o Elvis Costello, tem o The Jam, tem o Talking Heads, é um período, né, o período pós-punk, né, com o Smiths, The Cure, tudo isso tá meio misturado, assim, nessa coisa que o cara tenta, né, de seguir compondo, né. Queria te perguntar, Frank, desculpa te interromper. Não, vamos lá. A gente tá falando de rock, tu falou agora há pouco do Flávio, né? Do Júpiter Maçã, sim. Júpiter Apple, Flávio Basso, Júpiter Apple Maçã. Como era conviver, assim, porque era um cara genial, né? Assim, no que fez, no rock, com questões, né? Assim, mais pessoais e tal, assim, como era? Porque Cascaveletes, uma das maiores bandas, né? Que o rock do Brasil já teve. Aquele período ali passou verdadeiramente assim mas muito rápido, né? Eu toquei na banda e convivi bastante com ele de 86 a 89 nos Cascaveletes. Lá adiante, um pouquinho adiante, nos 90, daí eu estava mais envolvido com a Graforreia. E ele me convidou mesmo assim para eu gravar órgão na música Lugar do Caralho e na música Novo Namorado, né? E a gente manteve uma boa relação, coisa e tal. Teve um show dos Cascaveletes depois, em 2007, né? Mas como era conviver com ele lá na época dos Cascaveletes, ele era um cara muito... meio chovendo molhado, um cara muito inspirado, assim. Era um cara que compunha com muita facilidade não só as músicas, como a ideia de arranjo para as músicas, a ideia... Uma coisa que o Educar também tem muito, que é ser um bom melodista, né? Criar boas melodias de voz. Qualquer um compõe uma música e sai tocando, sai cantando. Tu criar boas melodias legais, marcantes, que ficam na cabeça. Isso aí é um negócio bem difícil, bem mais complicado. E são coisas que eu vejo, cito esses dois nomes que eu admiro muito, né? O Flávio e o Educar são caras que têm muito isso. Bons melodistas, seja para criar uma boa linha de voz, seja para criar uma boa linha de contrabaixo, de guitarra. O Edu era um excelente guitarrista, certamente não deixou de ser, mas ele não anda tocando muito, ele anda mais cantando, né? E, cara, conviver com ele era isso, era lidar com uma pessoa complexa, uma pessoa muito criativa, né? Muito, em alguma medida, um pouco narcisista, assim, né? Tinha muita convicção pessoal, isso era bacana, divertido de ver, sempre falando sobre os Cascaveletes como é a maior banda do mundo, vai ser a maior banda do mundo, ele adorava ter muito esse discurso, e é um cara que se superou, assim, muito além de nunca ter perdido a influência do rock, né, do Muddy Waters, dos Stones, né, no jeito de compor, no jeito de cantar. A performance dele é muito Mick Jagger, né? Ele foi se superando no sentido de explorar bossa nova, de explorar dissonância, de explorar música eletrônica. Então é um cara que não só ajudou a criar o rock gaúcho, assim como esse rock gaúcho que muita gente gosta, outros nem tanto, eu diria, né? Não querendo fazer polêmica, mas enfim. A expressão rock gaúcho, tu quer dizer? Então ele ajudou a criar porque ele criou, né? Ele criou o TNT, criou o Cascaveletes, criou Júpiter Maçã, criou
depois do Júpiter Apple, daí foi criando diferentes facetas dentro do projeto dele solo. Então é um cara que, né, pega uma fala emprestada do Márcio Petracco, né, um cara que teve um certo azar, assim, quando se popularizou o smartphone e os vídeos, né, a facilidade de fotografar, de fazer um vídeo. Muitos vídeos ruins dele vieram ao mundo, assim. Então hoje é mais fácil tu ver um vídeo ruim dele no YouTube do que ver uns vídeos legais dele tocando assim assado, né? E outras pessoas ajudaram a disseminar isso, né? Enfim, Ridicularizando. Então, cara, claro, tem questões delicadíssimas, mas, né, o cara já não tá mais aí para falar sobre isso, né? Para se justificar, né? Questões dele em relação aos questões que dizem respeito aos seus relacionamentos, como ele foi, como não foi. Então tem muita gente que às vezes comenta isso sobre o cara também. Mas eu vejo isso, cara, eu acho que a dimensão humana, assim, né, da gente ser imperfeito, né, ela às vezes acaba falando mais alto, assim. Ele teve um baque muito grande de perder um filho, né, muito pequeno ainda, então a gente teve um Júpiter Maçã já um Flávio Basso já num restante da sua vida já muito uma imagem já muito diferente, assim, do que era ele, né? Um artista tão rico, criativo. Eu sempre falo com muito cuidado nisso, porque, enfim, eu gosto de preservar a memória dele, né? E gosto de entender e respeitar as pessoas que pensam diferente sobre o que ele era, o que ele fez, né? Então eu gosto de fazer uma fala meio prudente e eu acho que uma boa maneira de relembrá-lo é ouvindo o seu material com Cascaveletes, com TNT, né, com os discos do Júpiter Maçã, Júpiter Apple. Tem um legado de música muito bacana, muito sólido, né? Eu já ouvi o Petracco muitas vezes falando muito bem dele, né, do TNT, falando bem do Júpiter. Quando teve o show um reencontro do TNT recentemente, eu conversei com a banda, com o Charles, com o Che e com o Petracco. Aliás, são caras muito legais, assim. Pô, tá ali com eles é algo incrível, assim. E quando tu fala dessa facilidade do Júpiter, né? Ele tem músicas como Lobo da Steppe. Eu choro ouvindo Lobo da Steppe. Não tô exagerando. Eu choro. Eu tive um momento da minha vida que eu tava casado ainda e a Mari me dizia assim: tu vai ouvir de novo essa música? Eu tava lavando a louça. Sei lá, sabe quando tu quer, às vezes, meio que ficar, assim? Sim. E eu botava o Lobo da Steppe e ficava... Bah, é sobre depressão. Bah, é sobre estupro. Porque ele fala assim, né? Invadiram a sua casa. Sua esposa amaram. A sua esposa amaram. Tá, mas aquele lobo nunca mais vai chorar. Será que é suicídio? E tem muitas, né? Sim, que a gente fica refletindo sobre. Tem muitas. Uma vez eu perguntei assim, e ninguém tem uma resposta, né? Não tem uma resposta sobre o que é. Eu tava justamente lembrando essa fala do Márcio que algo que aconteceu com ele acontece com todo mundo, assim, que às vezes um material não muito legal, um material da pessoa, digamos, fragilizada, assim, o cara tava bebum, tava assim, tava assado, acaba sendo exposto, e aquilo é meio ruim, assim, as pessoas, os comentários, assim, né? Ninguém pensa no contexto da pessoa. Exatamente, então eu vejo isso, assim, também. Foi um cara muito, muito importante, e eu acho que muita gente, inspirou muita gente, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. E é isso, vai-se o homem, fica a obra, né? Um baita. Deixa eu te perguntar, como que tu vê hoje o rock gaúcho? Puxa, na verdade, eu acho que tá tendo um momento... Eu vim meio preparado para essa pergunta aí. Não, porque eu acho que tá tendo uma onda muito grande de vários revivals, né? Carlinhos Carneiro tocando Bideobaldi, TNT... Tô participando do Eternos Cascaveletes. Graforreia nunca terminou oficialmente, volta e meia faz um show. A gente botou mais de 1.000 pessoas na Opinião, foi uma coisa bem interessante. E isso eu acho legal, acho que tem um público que é afim de ver isso. Mas eu acho bem interessante destacar que, né, eu trabalhei um tempão na Unicinos, num curso de música, que justamente um dos objetivos também era ajudar a revelar novos nomes, né? Mostrar a importância a partir de determinadas práticas, determinadas ações, uma banda tentar encontrar o seu espaço, o seu público.
Às vezes isso funcionava super bem, às vezes nem tanto, às vezes uma nova geração quer fazer as coisas do seu jeito, enfim, isso tudo é muito válido. Mas tem um monte de banda nova, assim, só que hoje eu acho que é muito comum, né? Antigamente o cara era um artista meio 24 horas, né? Tu tocava numa banda ou noutra, né? E tinha uma questão criativa, uma questão autoral e uma questão de convicção de viver da música atuando como compositor, performer, musical. Tinha que fazer aquilo dar certo. E hoje isso já mudou há um bom tempo, assim, de tu ter... tu ser meio multitarefa, né? O cara trabalha numa agência, trabalha aqui, trabalha ali e tem uma banda, né? Não sei o quê, blá, blá. Mas eu acho assim, eu vejo sempre com bons olhos, eu divulgo pra caramba bandas novas, né? Tem uma banda, agora vem uma lista, 4, 5, 6 bandas. Tem uma banda que já há um tempo o alemão, o Alexandre Birk, produz. Eles até se bandearam para São Paulo, né? De Kombi, cachorro junto, tudo, que é a Floreté. Essa banda tá tocando bastante pelo Brasil. Volta e meia eles reaparecem aqui, tocaram no Noite nos Museus, é uma banda de Porto Alegre. Que legal. Flor ET, né? Tem Martin os Martírios, tem Metanoia, tem uma série de bandas. Tem bandas que dialogam mais com uma sonoridade MPB, sonoridade de jazz. Tem a Jingle, que antes era Jingle Bells. Né? Tem um monte de projeto bacana, sim. O próprio... O Marcelo Gross em seu trabalho solo, é um trabalho muito bacana. Então, é diferente, né, quando se pergunta sobre rock gaúcho hoje, tu tentar achar alguma similaridade com as cenas do rock gaúcho 80 e 90. Perfeito. Né? Não que seja melhor ou pior, é diferente. Perfeito. Tem muita gente fazendo outras sonoridades, dialoga com rock, sim, mas é diferente daquele cenário que tinha. Como eu falei, não é melhor nem pior, né? Tem gente que às vezes vem como um drama, assim, Frank, o que está acontecendo? Não tem nenhuma banda. Sim. Não, é que é outra época, essa galera tem inspiração em outros artistas. O cara curte Francisco Alombre, daí faz uma banda que dialoga com isso. O cara curte Eterno Rei, curte como é que é. Tem um monte de bandas legais, né, do rock brasileiro que influenciam bandas mais novas do Rio Grande do Sul. Então, tem a Paula Kirsch, não é um trabalho exatamente de rock, é um trabalho que dialoga com MPB, jazz. Ela tem um timbre que eu acho até meio Elis Regina, e ela é, se eu não me engano, não sei se é de Pelotas ou... Bom, desculpa agora. Então, Paola Kirsch, Grupo QA, e tem um monte de gente muito talentosa. O Neuro Júnior, que é um cara que toca violão de 7 cordas, toca com Borghetti. Tem um monte de gente hiper talentosa, né? E gente que acaba debandando, vai para Rio, São Paulo, vai para o exterior, né? Então, eu tenho uma leitura... Eu citei alguns nomes, mas tem muito, muito mais, né? Pode ter uma influência até, assim... Antigamente se tinha que ter uma gravadora, que era muito difícil, né? Aí um bom empresário e talvez um lobby na rádio para tocar. Hoje tem alguma coisa a ver talvez com o Spotify, que é, aliás, para quem não sabe, o Frank é professor, está fazendo doutorado sobre produção criativa, indústria criativa, né? Indústria criativa. E o mestrado dele é sobre... Né, tá lá no título sobre o algoritmo do Spotify, é isso? Isso. Era tipo Spotify como novo jornalismo cultural. Só que isso foi em 2017. Hoje, ainda que eu ouça e siga o Spotify, ele é muito passível de críticas e de, né, não só pelo aspecto que já é por si só... tem toda uma inconveniência, assim, que é o pouco que eles repassam, né? Mas também a empresa investiu em empresas bélicas, tem um monte de coisa. Mas enfim, eu hoje não encheria a bola do Spotify, mas na época era uma tentativa de entender o quanto as plataformas vieram para ficar, né? Então, o que a gente via no jornalismo cultural, do jornal ou da rádio, tu enxergava também esse jornalismo cultural dentro da plataforma do Spotify. Foi mais ou menos esse o trabalho, que é um trabalho que segue, né? Eu vou seguir pesquisando isso. Então, acho que antes, Thiago, na verdade, eu toquei uma vida toda e belisquei muito de leve, assim, a tal da indústria fonográfica, assim, né? E o pouco que eu belisquei ali já foi muito importante e definitivo, assim, que foi a Graforrest Harmônica num selo na gravadora Warner com o Miranda, com os Titãs, o selo Banguela. Aquele disco, Coisa de Louco, saiu pelo selo Banguela, o mesmo selo que lançou Raimundos, Mundo Livre. Então foi importante, né? Mesmo, como eu falei, uma beliscada, né? O cara nunca saiu e bombou no Brasil inteiro, mais num segmento underground.
E também com a gravadora Trama, Cowboys Espirituais, com o Miranda, o Júlio Reni, Márcio Petraco. Então, tu falou muito bem, antigamente, mesmo que tu lançasse independente, era importante tu ter, né, uma gravadora, um selo, tu ter um nível de distribuição desse conteúdo físico, a mídia física, o vinil ou o CD, e tu ter essa, não digo um lobby, mas tu ter umas boas relações. Uma penetração. Uma boa relação. Que seja alguém ligando lá pra Ipanema, assim, toca a música. Não, cara, tu, né? É isso aí. Tu ter uma boa circulação, tu tocar na Rádio Ipanema, tu ir lá dar uma entrevista, tu vai no Super Sábado, tu vai na Gaúcha, tu vai aqui, tu vai ali. Tudo isso era muito importante. E isso, com a revolução tecnológica, foi mudando, assim, tudo ficar mais no plano digital, nas plataformas digitais, nas mídias sociais digitais, né? O pessoal às vezes diz as minhas redes digitais, eu gosto de dizer as mídias sociais digitais, mas enfim, não que seja errado. Então hoje a gente vê às vezes milagres assim, cara, às vezes o pessoal nem faz um trabalho meio até né, um anti-glamour, uma anti-divulgação, e tem alto público também, né? Tu vê, vai ter tal banda, vai ter 2 bandas de Porto Alegre, uma de Rio ou São Paulo, ou uma de Florianópolis, né, que é o Exclusive e os Cabides. Essa banda de Florianópolis, já ouviu falar? Não. É que surgiu esse nome de um assalto que deu lá. E daí alguém falou, roubaram tudo, Exclusive e os Cabides. Mano, frase E daí maravilhosa. virou o nome da banda, que é Exclusive e os Cabides. Cara, Meu nome de banda é um Deus! negócio maravilhoso, né? Nome de Não, banda. essa história é demais, né? Meu Essa banda aí já Deus! tocou num monte de festival bacana, e ela se dá muito bem com outras bandas de Porto Alegre. Então essas bandas, às vezes, tu nunca ouviu falar, tu não manja bem. Eu conheço uma música ou outra, eu sou pesquisador ali, ratão de plataforma e de playlist. Então, tu vai num show deles, na opinião, tá abarrotado, tá lotado de gente, assim. E eles não estão na grande mídia, como a gente diz, é um termo meio em desuso. Hoje tem muitas bolhas diferentes, muitos nichos. Então, é isso, gente. Eu acho que eu sou um cara muito otimista, assim, sempre ajudei muito a divulgar banda de tudo que é jeito, né? Banda de tudo que é estilo, eu quis dizer, né? Eu fazendo, seja no meu stories, no feed, seja indicando para alguém, eu sempre fiz e faço isso, né? Mesmo que às vezes a recíproca não seja verdadeira, que eles façam também divulgando, porque acham que talvez não precise ou não. Mas eu, cara, sempre fiz e sempre fui muito tranquilo quanto à noção de renovação de banda, de público, de repertório. Passei os 16 anos da Unicinos falando isso para os alunos, né? Tu tem que ter um espectro de repertório gigante, tu tem que conhecer a Gal Costa, o Frank Sinatra, o Tom Jobim, o Quincy Jones, mas tu tem que saber também como é importante a renovação do cenário, do repertório, renovar o rosto, né? Não só essa carinha bonita aqui, tem que entrar outras bandas, outros repertórios. O cara tá falando de amor ou de desilusão, mas do jeito dele, com a cabeça dele, ou dela, ou, né, enfim, não importa a questão não binária é muito presente hoje também. Então, de que jeito que estão falando de amor, de tristeza, de esperança em 2026, né? Então, isso é muito legal, muito necessário, né? E a gente, às vezes, é meio... Já entrou no momento, tipo, não alimente os animais, não fica dando mais pilha. Não, a gente é meio resistente, às vezes, a uma banda nova, assim. E tu tem que fazer isso com convicção, tem que se atirar, tu tem que ouvir, gastar um tempinho ali, né? A expressão é feia, mas é verdade. Tu tem que dedicar um tempinho, né? Gastar um tempinho ouvindo algo novo, assim. E como é bom ser surpreendido, né? Eu fui num show do Strokes em 2005 e a banda de abertura foi Arcade Fire. Que é uma banda espetacular. Sim. Canadenses, né? Canadenses, é um casal, assim, ela toca acordeon, ele toca... Sim, tem... enfim, eles são incríveis, assim, e a banda tem violino, teclado, acordeon, guitarra, tudo assim. Vai pra minha lista. O Arcade Fire, muito legal. É maravilhoso. E eles fizeram o show no Pepsi, no antigo Pepsi, e simplesmente eles foram melhores que Strokes. Todo mundo saiu comentando. É mesmo? Todo mundo saiu. Eu não fui nesse show. A expectativa também tava baixa, né? Também. Assim, muito e sobre foi expectativa todo mundo. também. Naquela época, depois eu li sobre aquela turnê que eles acompanharam os Strokes, eles não tinham nem conta bancária. Eles carregavam dinheiro em sacolas, assim.
que era... a banda era muito iniciante, assim. Aham. E hoje eles são... Então, assim, ser surpreendido é muito bom, sabe? Quando tu consegue te abrir pra isso. Porque eu lembro que eu fiquei assim, ó... Sim. Isso, Não, mas reforçando, cara, o Rio Grande do Sul é um polo muito legal de música, né? Tem também um grande cara que eu cito lá de Santiago, Marcos Manzoni. É um cara que eu recomendo muito, um cara muito bacana. E cara que é aqui do litoral norte, que agora está em trabalho solo, mas tocou muito tempo com o Armandinho, com o Serginho Moá, Rodrigo Sorriso, um baita batera, está com trabalho solo. Foi no meu show sexta no Alexandre, um baita querido e um baita baterista, assim, né? O Coringa, que toca com o Armandinho também, toca com o Rodrigo. Então tem, tipo assim, tem gente pra caramba fazendo coisa, tem, enfim... O Armandinho, que já foi o vocalista do TNT. Foi no período. É verdade, sabia? Por É. alguns shows. Eu Sim. perguntei isso Sim. perguntei isso pros Cara, guris lá tem pro duas Charles cantoras. Master. Foi um período que eles estavam precisando de um vocalista. E o Sim, Armandinho, sim. Ele é que muito tem amigo do essa Charles origem do até, rock. Ele tem a origem do Duas rock. cantoras, Ele cantou e se apresentou com o TNT. a Andréa Cavalheiro e a Glau Barros, duas cantoras negras, A super Glau. divas. A Glau. Super divas, assim, eu tô há tempos e eu meio tratante, assim, meio comentei, vamos fazer algo juntos, não sei o quê. Eu falei, não é grupo, que nem se dizia na época dos Trapalhões, quando uma coisa é mentira. Não é grupo, vou chamar e eu tô adiando isso. Eu adoro as duas, me dou muito bem. Elas andaram fazendo trabalhos juntos, né, a Glau Barros, e primeiras vezes que eu ouvi o nome dela foi o Juremir Machado da Silva, que divulgava muito a Glau Barros. Nosso professor, um Não. grande jornalista. Um grande E a Glau cara. aqui de Gravataí, né? E é de Santana do Livramento também. Olha aí, ó. E a Andréa Cavalheiro, puxa, desde a Hard Working, ela manda muito qualquer som. Ela é muito fã da Graforreia, tudo mais. Ela cantou num show comigo lá. Ela cantou Nunca Diga e Não Vou Ficar, do Tim Maia, que o Roberto regravou. Não, é um escândalo a interpretação dela, assim, né? Um negócio. Posso te pedir Nunca Diga? Vamos, eu tava vamos. agora, eu acabei de fazer um sinal pra mim. Ansioso. E eu tô louco pra ouvir. O Globes Pereira, nosso homem das imagens, diz que é a música favorita da vida, né? Da vida. Cara, essa música, ela tem uma história curta dela, que vale a pena. Por favor. Na época do Ocidente, que eu ia muito, né? O cara já tá no... Não tenho ido tanto mais, mas é uma referência, né? Como se chama? Um logradouro quase da cultura porto-alegrense, Com né? certeza. Região ele tinha o Escalero, o Bar do João. eu lembro disso. Total. Então, na época tinha um espetáculo com sempre frequentou muito o Ocidente, galera do teatro, e daí tinha uma turma que fez um espetáculo chamado Picolíssima Serenata do Tempo que o Guarda Era Jovem, que é um baita nome. É que isso aí é uma picardia, assim, teatral e brincando com a coisa retrô, né? Picolíssima Serenata do Tempo que o Guarda Era Jovem. Do tempo que o Guarda Era Jovem. Baita nome, né? E daí era um espetáculo a capela. Eles entravam tocando e dançando. Eles entravam dançando Dá-te um Martelo, da Rita Pavone, mas o espetáculo inteiro era a capela. Eles cantando músicas da Jovem Guarda. E era Que muito engraçado, legal. muito debochado. Eles com visual. E eu compus Nunca Diga para eles tocarem nesse show, na Picolíssima Serenata. E isso nunca aconteceu. Mas a música acabou entrando no repertório da Graforreia. Teve regravação pelo Patofu. É uma música que eu tenho hoje com naipe de sopros lá. E é mais ou menos assim. Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto. E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer. Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto. Não, não, não. Saiba que o belo da vida ainda está pra nascer. Fui lhe mostrar um disco que eu comprei de um cantor que eu sempre gostei, mas você não me deu atenção e foi com Wesley Safadão. E voltarei pra casa pelo mesmo caminho, escutarei o meu disco sozinho dentro do meu quarto na escuridão. Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto. Não, não, não.
Saiba que o belo da vida ainda está pra nascer. Vamos agora, Ana Castela. Fui lhe mostrar um disco que eu comprei de um cantor que eu sempre gostei, mas você não me deu atenção. E voltarei pra cá pelo mesmo caminho, escutarei o meu disco sozinho, dentro do meu quarto na escuridão. Querida, por favor, olhe bem em meu rosto e tente enxergar o que os outros não conseguem ver. E tente enxergar o que os outros não conseguem ver. Ai, que música linda. Muito Frank, bom. que música linda. Pô, não custa Ana Castela gravar, né? E aumentar a conta bancária do Francão. Das né? tuas composições, eu sei que essa é sempre uma pergunta difícil, né? Assim, favorito e tal. Mas é uma das que tu mais te orgulha, talvez? Cara, Porque... Sim, cara, porque ela é muito... Cara, ela tem uma singeleza, assim. Isso aconteceu até com a minha filha, de eu comprar um disco pra ela, a pedido dela no shopping, né? E daí tu vê como já mudou essa relação com a mídia física, vinil, CD, né? Eu sou de um contexto, né, que tu comprava o disco no centro de Porto Alegre, tu chegava em casa, pegava a auxiliadora, ia descer lá na auxiliadora, no Monte Serrat, não via a hora de chegar em casa e botar aquele disco pra tocar e ficar, nossa, olha a música, olha o baixo, olha a voz do cara, olha a letra, e olhava o disco. E daí aconteceu, daí essa música fala um pouco sobre isso, de comprar um disco, dar pra alguém, a pessoa não deu bola, e vai ouvir o disco no quarto sozinho, na escuridão. Tem a versão dela em espanhol já, inclusive, gravada direitinho com um amigo portenho lá, querido Leandro. E daí, Leandro Gonzalez. E daí aconteceu com a minha filha, com um CD do Justin Bieber, né? Que a gente comprou, não sei se ainda na antiga, quando tinha ainda no Barra Shopping, com perdão dos jabá, tinha ainda acho que a FINAC, não tem um tempão, acho que a gente comprou lá. Acho que tem ainda, não tem? Não Nunca tem vou mais. esquecer. Não tem um tempão. Não tem mais há bastante tempo. E eu me lembro de uma vez estar lá e tinham dois jovens olhando o CD dizendo, será que tem algum babaca que ainda compra CD, né? Eu olhei, eu ouvi aquilo, né? Meu Deus. Mas não foi naquele dia, foi numa situação que eu comprei um determinado disco do Justin Bieber com a Glória. E daí a gente chegou em casa e eu vi aquela cena assim, a gente chegou e ela pegou o CD. Começou a olhar. Não, ela pegou o CD e atirou na cama. Ué, filha, tu não vai ouvir o disco? Não, eu já ouvi, eu já sei todo o disco, não sei o quê. Tipo, completamente diferente a relação. Né? A tua música ali materializada. Exatamente. Então é diferente isso. Não que ela não curta, né? Tem lá em Buenos Aires, tem... Até sempre que eu lancei vários discos em vinil, sempre levo para ela e tudo mais. Mas é que hoje tem um pouco dessa praticidade, assim, tá muito além de ser o certo e o errado, é um padrão, assim, né? Tu ouve no streaming, né? Tem gente que não ouve o Spotify, mas daí ouve o Deezer, ouve o YouTube Music. Mas essa coisa, eu tenho uma relação exatamente assim, sabe? Eu tive com o CD. Eu lembro que tinha uma lojinha que vendia CD no centro de Viamão. Sim. E eu morava em Viamão, e aí eu pegava o ônibus para fazer um curso de informática. E aí, tá do lado idade, do curso Thiago. de informática, tinha essa lojinha de CD. E aí eu guardava os pila, assim, pra ir lá e comprar o último do Red Hot Chili Peppers, eu lembro que eu comprei, o Offspring do Americana, o Americana do Offspring. E eram álbuns que daí eu chegava e ia no ônibus, olhando o encarte, e chegava em casa e sabia... A ordem, inclusive, que aquele CD, que aquele álbum foi pensado. A ordem que foi pensada para aquilo, sabe? E, recentemente, eu voltei a comprar vinil. Sim. Comprei. Não, isso tá rolando direto, assim, pessoal. E é muito legal tu saber, assim... Tipo, a minha filha nasceu com o Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Como a música tem 9 minutos... E foi cesárea, eu botei no Spotify e ela nasceu com a música ainda tocando, né? Maluco, te amo.
E aí, eu fiz questão de comprar o álbum, foi R$300 o LP. Comprei aquele, mas eu queria uma outra do Led Zeppelin. Tá em outro, vou ter que comprar. Daí eu comprei mais outro, ou seja, é pra falir, mas é gostoso demais. Tu botar, tu saber a ordem, agora vai entrar muito legal. música. É um ritual, né? É um ritual da música ali. É bom demais. E tu estás com um LP novamente, né? Eu tô. Não, na verdade, já vem eu acho que não sei se é 2022 ou 2023. A Monstro Discos, uma grande parceira lá de Goiânia. Pessoal que eu conheci de tanto ir fazer shows lá no festival, os festivais Bananada e Goiânia Noise, né? O Bananada é um nome que tu ouve, assim, parece que é normal, mas é porque o Goiás sempre foi e será uma cidade muito... um estado, e a cidade de Goiânia, né? Muito da música sertaneja ou sertanejo universitário. E daí eles criaram o Festival Bananada, porque era o que, tipo, os caras dão uma bananada pra gente. Daí os caras pegaram esse termo para fazer um festival de música. E eles levaram gente do Brasil inteiro, assim. Eu conheci bandas e pessoas que eu sou amigo até hoje, né? De Curitiba, o Fábio Elias, da Hellis Pública, pessoal, enfim, do Nordeste, Mato Grosso. E um festival em Goiânia. Então eles têm uma gravadora que é a Monstro Discos. E lançam muita coisa em vinil. Que legal. Né? Tipo, de várias épocas do rock brasileiro. E tem uma relação muito boa com o rock do Sul. Né? Lançaram coisas minhas, do Vander, do Júpiter... Até a Crisium, se eu não me engano, que é uma banda de Juí, que é uma banda importantíssima, né? De deathcore, não sei qual é o termo certo daí, tá? Death metal, sei lá. E daí eu lancei o primeiro que saiu em vinil, foi o meu primeiro álbum solo, que é o Carteira Nacional de Apaixonado, que é de 2000. Eu acho que é 2022 que ele saiu em vinil. Na época ele saiu em CD. Era uma fase pré-plataformas, né? A plataforma ainda era o MySpace. Mídia social era o Orkut, né? É mesmo. E daí saiu, então, na sequência foi o Carteira Nacional de Apaixonado e saiu o meu segundo solo por um selo de Porto Alegre, que é o Maleta Discos, Vida de Verdade. Depois saiu Coisa de Louco da Graforreia, vinil azul primeiro, depois vermelho. E saiu o Frank Plato, que é um projeto meu com o Plato de Vorak. E agora saiu o Chapinhas de Ouro, que é o segundo da Graforreia. Eu tenho 3 deles aqui para mostrar para vocês. Olha que aí. legal. Ó, vamos assim, ó. Esse é o Frank Plato. Isso é bom demais. Lindo demais. Um da Graforreia aqui. O Chapinhas de Ouro, já abro aqui, ó. Deixa aquela unha estratégica aqui. Ó. O meu pai usa para tocar violão. Isso aqui eu meio que aprendi até com a Fernanda Takai, assim, de dar um... eu nem uso muita... Eu não gosto de manter a unha comprida. Nossa, sensacional. Então, mas pra abrir aqui o vinil, eu tenho... O meu pai deixa só dominguinho. Eu desconfio que é só pra coçar a orelha mesmo, assim. Coçar o ouvido. Esse aqui é a arte do Vitor Hugo Secato. Grande amigo, faleceu em abril do ano passado. Essa arte é dele. Essa arte aqui desse vinil da Graforreia é dele também. É que é isso, tu usou a expressão, eu sei que tu usou arte no sentido de que ele desenvolveu, mas é arte, né? É arte, o álbum é arte. É arte. Esse mais aqui do que, pretinho. Né? O Vida de Verdade, que eu vou mostrar agora, Opa, ele ficou para... ele ficou no meio. Ele ficou no meio. Esse aqui, sensacional. É bonito demais, Deus. né? Esse aqui com meu pai e minha mãe na capa, né? Pouco lindos, né? Frank Jorge. Não Esse aqui acredito que tu fez essa homenagem esse incrível. Aqui é um escândalo, porque é o disco... Esse aqui não é a capa gatefold, que a gente chama, né? Mas ele tem um encarte muito bonito. Meu Deus! E ele é nada mais nada menos do que vermelho. Vermelho, né? coloradíssimo! Vamos, aqui somos todos colorados aqui. Ó, então isso tem sido um ativo importante, assim, Meu né? Deus, isso daqui é história, é memória, é tudo. É tudo junto. Então, gente, é um negócio... A preferência, tá? Não exagerando, né? Vou fazer o papel aqui de bom amigo das lojas da gravadora. Preferência é comprar na toca do disco, na boca do disco, tem lá. E no site da Monstro Discos e no site do Maleta. Perfeito. Eu ando com eles a tiracolo também. Se tu me acha no mercado público, se tu me achar no mercado público, no União,
em algum show, eu vou ter ele pra vender também. Se o Frank estiver sentado num banquinho no centro, ele pode estar descansando ou trabalhando, vendendo os discos E ele tá tudo bem. Eu ouvi falar que ele vai estar de camisa branca também, Profissão tá? super honrada. Se eu tô de camisa branca, eu tô trabalhando. Né? Que demais. Olha só, eu queria... A gente tá quase chegando perto do fim. Ai, Lá, como assim? o reloginho Já tá batendo. não? É quase 1 hora, Como na verdade, porque assim? começou um pouquinho antes ali, de gravação já. Frank, falando sobre composições, né, assim, até algo que a gente tava conversando um pouco antes, assim, tem composições que às vezes surgem e aí elas mudam. E assim, sempre tem a sua época, o seu tempo, né? Assim, hoje tem músicas que não seriam mais feitas, talvez Raimundos tem músicas, e eu sou muito fã de Raimundos, Sim. que hoje seriam contestadas e tal. E às vezes, seriam Frank, canceladas, canceladas, né? Que a gente fala. E assim, tem que levar em conta o contexto, né? Da época, sempre que qualquer coisa aconteça. Mas tem vezes que a composição muda, né? Que tem uma ideia Sim. e vai lá e muda. Vocês tiveram isso, né? Tu teve isso, né, na tua vida, assim? Na verdade, cara, é que tem um aspecto, Thiago, que se tu fizer muito autocensura, assim, né, né, eu acho que isso seja na literatura, na música, na pintura, na arquitetura, em qualquer... O cara não pode... O cara tem que pensar na composição, tem que pensar ali na obra, né? E é o eu lírico que tá ali, né? Não é que o cara exatamente. É um assassino, se ele tá fazendo uma música sobre matar alguém. Claro. Matei Exatamente. o presidente. Só Sim. que a gente vive uma época que às vezes É tudo muito perigoso. o pessoal interpreta de uma maneira, leva ao pé da letra demais. Então, eu tenho hoje... Eu gosto muito... Como eu gosto de ler bastante, como eu caminho pela cidade, como eu lavo louça, me vem inspiração, assim, de diferentes formas, né? Eu gosto muito de... Vejo vídeo, vejo filme, série, novela, vi Stranger Things. Meus filhos são fanáticos. E... Cara, a inspiração Ela vem... morreu? Será que ela morreu? Eu gosto de fazer... Eu gosto de, sei lá, fazer um comentário, uma crônica sobre o mundo, sobre a vida, né? Às vezes alguma outra música vem com alguma crítica social. Um amigo meu de Goiânia, de Curitiba, que é psicanalista, o Oneide, que tem um baita trabalho da banda Pelebrói, não sei, né? O cara adora... Ele encasquetou com uma música recente minha, tipo... Cara, pra quem é essa... Ele até achando que tinha a ver com ele também. É que é uma música que é do... Eu lancei eu fiz um negócio que até por experiência parecia interessante, mas é um negócio que eu não vou repetir, que é tu lançar um álbum que é quase uma compilação de vários singles. Como elas já... Como eu lancei... Eu gravei no Davi Pacote, que é um cara importantíssimo, né? Tocou na Tequila Baby, grava bandas do Brasil inteiro. Tem um estúdio ali do lado de casa, no Olavo Bilac. E é um cara muito, mas muito bom mesmo. Então eu gravei com ele 10 músicas. E foi meio natural, né, que eu fosse lançando, assim, para manter... Hoje em dia, tu tem que ir abastecendo, né, as plataformas, a mídia, né? Se tu fica muito tempo sem lançar, diminui... Não diminui meu número de seguidores nas mídias, mas diminui o número de ouvintes, né? Isso é meio ruim, fica oscilando, assim. E daí, como eu gravei 10 músicas, eu fui lançando, assim, à medida que elas iam saindo. Então eu lancei 7 músicas, 7 singles, 7 separadinhas, assim, né? Num espaço de outubro de 2024 a junho de 2025. E sobraram 3 só como inéditas. E daí eu peguei, juntei tudo, as 7 que eu lancei, mais 3 inéditas, e lancei em 19 de setembro, um dia antes do meu aniversário, 19 de setembro de 2025. E daí eu já estava com um segundo semestre pegado do doutorado e coisas, e vai para Buenos Aires e volta. Então eu não consegui divulgar direito que saiu esse disco. Por que eu estou falando isso? Porque esse meu amigo de Curitiba achou que uma música desse disco era para ele, era para não sei quem. Ele perguntou, mas é para alguém, é para não sei quê. Porque ela fala assim, ó. Eu ia perguntar, e o contexto dessa música? Sua popularidade anda caindo, você finge que não vê e segue sorrindo. Ela é mais meio rock, meio Babasônicos, meio rock. Sua popularidade anda caindo, você finge que não vê e segue sorrindo.
Desde quando você se importa com alguém? Você vai lembrar o que eu fiz por você, tudo que eu fiz por você. Deve um refrão assim. Coisas de amor não são fáceis de esquecer. Agora nos resta viver. Quero imaginar o que pode acontecer quando encontrar você. Que música bonita, Que isso? cara. Mas a Maravilhoso! mensagem no início lá, ele deve ter ficado preocupado. Né? Mas ele falou, a popularidade está caindo, Não, só é você que que daí não percebeu. Cara, eu tava vendo, até pra não mencionar nome, eu tava vendo a popularidade do político tal caiu, aumentou, não sei o quê. Daí eu pensei, sua popularidade, sua popularidade anda caindo, você finge que não vê e segue sorrindo. Eu tô errando a segunda parte aqui. Mas não era pro Oneide, então. Não era pro Oneide, que é um cara de Curitiba que homenageia um dos Três Chirus, que é uma banda né, que tem o Oneide com H, o dele é o Oneide com O. Né? E daí, enfim, essa música eu curti, porque eu fiz ela diretamente inspirada. E ela é muito bonita. Meu Deus, melodia incrível ela também. Tá lá nas plataformas. Popularidade é o nome. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Legal. Tem muito a ver com uma ou outra específica dessa banda argentina, que é um estouro, assim, que é o Babasônicos. A Argentina, ela tem bastante referência, Nossa, gente. mas referência pra ti também, né? Não, isso é quase um outro podcast. Quando que o Frank vai sair de Porto Alegre pra morar de fato na Argentina? Olha, eu tenho compromissos e não posso dar todo o cronograma do primeiro semestre de 2026, sendo que a coisa mais importante, eu sou um bolsista, Lei Paulo Gustavo, na Fevale, estou cursando um doutorado, tenho atividades presenciais lá, então não tem nem que eu queira como sair correndo no primeiro semestre desse ano. Mas, enfim, eu preciso estar mais perto lá da esposa e da filha. Que moram lá. Que moram lá. Em junho vai fazer 3 anos. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires, no bairro Palermo, né? E então, nesses materiais todos recentes aí, tem muito da Argentina, tem muito de Andrés Calamaro, Os Fabulosos Decadentes, né? Eu não cheguei ainda a poder digerir, né, toda uma imersão que eu ando fazendo no tango também. Tem um cara que é hiper qualificado, pesquisador, estudioso, que é o nosso conhecido Arthur de Faria. Ele há mais tempo vem ouvindo tango e né, o Arthur é muito fã do Frank Zappa, Tom Jobim e tango, e ele coloca isso no trabalho dele, é uma coisa muito... é uma especiaria, assim, né, tu lidar com isso, tem, em termos de harmonia, em termos de arranjo, são coisas muito complexas, assim, que eu tô ainda num período mais ainda na música popular, assim, né, o pessoal brinca no Jaqueline, como brincam também, né, que a batida, né, meio... Não, enfim, não é pejorativo isso. Tem uma que eu gosto muito de tocar um trechinho, que é o La Vida, né? Que essa aqui é... La vida me ha dado tanto, pero también llevado un poquito. Es el precio del pecado divino. Y no me digas es así mi destino. La vida me ha dado tangos, yo sin saber a bailar un pasito. Con mi madre yo y desde niño, hace un tiempo me siento perdido. No me vengas con no me vengas, que tenemos unos a los otros, que tenemos una causa igual. Cada seguirá su camino, y que na hora llamará otro vino, para brindarmos juntos a la vida de verdad.
La vida me ha dado tierra y de eso yo nunca me olvido. Todavía el viaje me llama a un mundo que se ha reducido. Rock. No me vengas con no me vengas, que tenemos unos a los otros, que tenemos una causa igual. Cada um seguirá su camino e que na hora chamará outro vino. Tá quase acabando. Pra brindarmos juntos a la Não vida acaba. de verdade. La vida me ha dado tiempo y lo perdí sin darme cuenta. Sigo viviendo y agradezco mucho. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. E tu é um cara Não feliz? pode acabar. Tu é um cara grato pela vida? Sou, poxa vida. Essa música tem uma... O cara daí já fugindo pra não falar mais. Não, essa Não, música... quero te ver emocionado falando da vida. Não, eu Dos usei filhos. esse recurso daí de usar sempre alguma palavra com a letra T, né? Aham. La vida me ha dado tanto. La Tierra. vida me ha dado tangos. La vida me ha dado tierra. Tierra. La vida me ha dado tempo. Deu umas manhãzinhas de Sensacional. compositor. Pra que- compor, imagina. Sensacional. obrigado. Meu Tu Deus, conhece nossa. Julieta Venegas? Claro. Sim, me Limão lembrou, e né? Sal. Eu ouvi conheço, mas... Me puxa, lembrou um pouquinho, assim, a gente tava ouvindo. não, é que isso. essa ela tem muito desse cara, que é um monstro lá também. Eu já vi ele 3 vezes. O único artista que eu vi em 3 países é o Andrés Calamaro. Eu vi ele em Porto Alegre, Montevidéu e 2 vezes em Buenos Aires. Não, esse cara lota com 15 mil pessoas. O Movistar Arena é um espaço que não tem nenhum parecido em Porto Alegre. Meu Talvez o Deus. gigante. Em termos de tamanho, talvez o Gigantinho. gigantinho. É. Não, mas aí tem o- uma acústica do Gigantinho que é meio questionável, É, é. né, assim. Não, É, não, a Sim, sim, acústica... sim. O Movistar Arena é um lugar assim chiquérrimo, assim, e é gigante, é bem climatizado, tu fica bem. Mas ele é grande mesmo, assim. Eu vi o Pulp, a banda Pulp inglesa lá também, foi genial. E essa música ela tem bastante do Andrés Calamaro, assim. Tem a... Incrível. Ah, tem uma outra em espanhol que tem a ver com os Los Fabulosos Decadentes, que é um escasinho bem rapidinho, só para Claro, deixar por mais favor, uma aqui. por favor. La Não tenha descrição- pressa. Aqui, ó. La descrição del PIB. PIB é um cara, né? Essa aqui ela teve muito a ver com manchetes que eu vi num noticiário lá na TV Argentina e estava inspirado nos Decadentes, que tem a música La Guitarra, né? Que é uma música muito... Aqui, ó. Hey, hey. La descripción del PIB es difícil de decir. Un tipo muy raro, nadie creía existir. Todos lo decían desde niño. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo no sé. Quien sabe construir otros caminos lejos de su barrio y su ciudad. No tengo miedo ni seguridad. No tengo miedo ni inseguridad. Falta gente en la calle, oh, tanta gente alrededor, oh, para charlar bebiendo mate, o hacer algo mejor. El puente aún está cerrado, oh, supongo que no fue el pibe, oh, voy a bajar por la escalera en busca de la redención. Un brasileño me ha dicho muito bom, un brasileño me ha dicho muito bom. Ah, por aí vai. Meu Deus, que lindo. incrível! Que Mas eu lindo. tenho uma pergunta, Thiago. A pergunta tradicional. Eu já... Qual é a grande virada de chave na tua vida? Ai, Jesus, que cada Aham. pergunta difícil. É um cara Puxa. com tantas experiências, né? Tá Nossa, louco. eu tive exatamente, Thiago, Yasmin e meu. Eu tive tanta oportunidade diferente, né, de trabalhar em gestão pública, trabalhar em universidade, né, trabalhar em
em mídia de comunicação e tocar em bandas com pessoas com personalidades tão diferentes. Uma possibilidade muito bizarra de abrir o show do Paul McCartney e conhecer o Paul McCartney. Tocar no Lollapalooza, então... Puxa, eu falaria em viradas de chave na vida, Pode né? ser, não precisa ser uma só. Eu tava assim, vendo, né? assim, não... Eu passei muito de raspão 2, 3 vezes pelo Planeta Atlântida, né? Toquei com Dharma Lovers lá num palco zen lá, e com Cowboys. E daí tava vendo justamente as divulgações, né? 30 anos, não sei o quê. Mas eu fiquei pensando, não, mas peraí, eu não toquei tantas vezes assim, ou não... E não vejo nenhum problema nisso. Toquei em tantas outras. Mas ter aberto o Paul McCartney no Beira-Rio com o Luciano Albo, para mim, foi uma coisa que equivale a muitos planetas Atlântida, talvez. Não, uma declaração Porque é o Paul, boba. né? Porque é o Paul, né? Meu É o Paul. Deus! Então eu acho muito bonito ver um depoimento do Armandinho ali, emocionado, né? Que tocou várias vezes e tem mais a ver com o público que vai lá Claro. do que ter o Frank Jorge ou o Júlio Reni no Planeta Atlântida. Então... Não que não seja possível, né? Mas, enfim, então eu vejo isso, assim, né? Viradas de chave. Eu comecei a me agilizar mais para... Eu sempre gostei de compor bastante, mas às vezes era meio enrolado para lançar material, seja ele na plataforma, seja em vinil. Então, essa abertura para o Paul, que foi em 17 de outubro de 2017, isso deu uma sacudida, assim, né? Eu fui obrigado a... Eu já ouvi pra caramba Beatles a vida inteira, ouvi um pouco do Wings. Eu fui rever toda a discografia do Paul naquele contexto e o cara lançou muita coisa e eu fiquei pesando, o que eu lancei, né? Então eu comecei a lançar com mais agilidade, né? Esse show do Paul, ele, no mínimo, ele mexeu muito com isso, assim, com esse lado de ser mais proativo, de não se enrolar tanto para fazer as coisas, né? Se dar por satisfeito, assim. Então eu comecei a lançar mais materiais nesse contexto. E acho que é uma boa, um bom registro, assim, né? O lance tu tocar num estádio, né? Um monte de gente foi lá para ver um Beatle, né? E tu tá lá antes dele, né? Sem a banda, tá? Tu foi escolhido pra violão, falar. Fui escolhido pela produção Exato, e por ele. exato. Tem todos uns detalhes aí Né? interessantes. Meu Deus, isso é incrível. Imagina. Então, olha, foi bem importante isso. Mas eu não desmereço, né? Todo e qualquer, às vezes, como o Gervásio gosta de dizer nas entrevistas, às vezes, né? Dos replicantes, que não, a banda começou a tocar e a gente segue tocando, e volta e meia tem um buraco sujo que a gente vai acabar tocando também. Então, não quero dizer que o cara ainda... Hoje em dia, tu tenta justamente filtrar, assim, né? Por mais que tu seja acessível, né? Tu tenta tocar com determinada qualidade, assim, assado. Então, isso é interessante, né? Tu tocou já para muita gente, para muitos públicos em espaços grandes, e tu toca às vezes também numa cervejaria para um público ali muito querido, muito fiel às vezes, né? Então, não tem ruim, assim, tem que seguir atuando. Tem na música do Milton lá, o cara tem que ir onde o povo está, e eu acredito muito nisso também. Incrível. Frank Jorge, deu nosso tempo, né? A gente poderia falar por horas e horas. Um cara com uma conexão muito forte. Muito latino, muito porto-alegrense. Sim. Um sotaque muito porto-alegrense, né? Eu e o meu filho, o Érico, a gente vive fazendo piada desse nosso jeito, nosso sotaque. Música do TNT, sei que numa dessas. O Érico, às vezes, a gente tá falando qualquer coisa. Pois é, sei que numa dessas. Né? Maravilhoso. Nossa, imagina. Nos meus discos eu ouço, por que eu cantei desse jeito? Nossa. Mas é assim, é a tua cultura, é a nossa cultura. Não, a gente brinca, né? Isso falando com muito carinho, muito... Claro. Né, mas é muito... Eu uma vez fui pro Rio e eu fiquei num alojamento com outros 25 pessoas de outros países. É isso aí. De outros estados, aliás. De outros estados. Ou quase países, pelo tamanho do Brasil. E aí o pessoal debochava muito do meu sotaque. É, né, Thiago? E a gente nem acha. A gente não percebe, porque a gente tá que a gente tem tanto sotaque assim. Quando eles tentam fazer humor nos imitando, daí é um horror, né? É só o André Damasceno que sabe. Por quê? Porque ele faz natural, né? O magro do Bonfa. Muito bom. Magro do Bonfa. Muito obrigado. Frank, obrigado. Que prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, tô disponível aí sempre que quiser, né? Tivemos agora... sempre que quiser, né? Nesta mesa maravilhosa da Marcati, com estes discos maravilhosos, com essa história, essa memória do rock. Incrível.
gaúcho, brasileiro e mundial, como o Paul McCartney disse. Frank Jorge, meus filhos nem vão acreditar que tu teve aqui. Que isso. Mas pode volta semana que vem. Tchau, Valeu. gente. Tchau. Muito Beijo. obrigado. Tchau, tchau.